Aqui se começou a gravação, ainda não. Não apareceu aqui. Agora começou, gente. Bom dia, vai começar a aula, tá? Hoje a aula vai ser, galera, sobre monômios, tá? Então aqui tem as habilidades que é esperado para vocês aprendam nessa aula, tá? O foco dessa aula vai ser reconhecer e compreender uma expressão algébrica, destacando dentre elas o monômio e polinômios, bem como seus elementos como coeficiente e partes literais. O segundo ali, identificar monômios e polinômios com seus respectivos graus, coeficientes e partes literais. Reconhecer e aplicar os produtos e quocientes notáveis para desenvolver as operações envolvendo polinômios, com adição, subtração, multiplicação, divisão exata entre dois polinômios. A habilidade 6, né? Associar os polinômios aos modelos geométricos de figuras planas, aos modelos de sólidos geométricos e aos modelos que surgem em diversas situações do cotidiano, como o valor a se pagar numa corrida de táxi, os valores de receita, custo e lucro de uma empresa dependendo da quantidade de produto comercializado, entre outros. Essa aqui é o que eu mais vou focar, tá, gente? Nesse D aí, na habilidade D. Deixa eu só aceitar quem está entrando, é o Thelma. E, por último, a habilidade 6 é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de valor numérico de expressões algébricas utilizando as propriedades de operações em contextos significativos. Eu separei essas aulas, todas essas habilidades em algumas aulas, tá? Nós não vamos ver tudo só nessa aula de hoje, mas ela está dividida. Hoje nós vamos começar com monômio ou o nome chamado termo algébrico, tá? Deixa eu só marcar a caneta aqui. Então está escrito aí, monômio é toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que variáveis não estejam nem no denominador e nem no radical. São exemplos de monômios: 3x, 7y, x ao quadrado, ABC, 3x dividido para 5. Então, todos esses são monômios. Então, o monômio, ele vem de um termo algébrico apenas, ok? Por isso que é mono. Então, mono de um termo algébrico. Então, como nós temos um termo algébrico, nós vamos fazer isso. A partir do momento... Aí, bem aqui, ele fala bem assim, ó. Por uma multiplicação de números e variáveis. Então, eu vou ter um número que multiplica uma letra. Ou várias letras. Ok? Não necessariamente uma letra, mas pode ser várias, como os aqui, ó. Aqui eu tenho, quando não aparece nada, tem o número 1 e o nosso ABC. Deixa eu ver aqui. Só ver o que está escrito no outro, só para eu lembrar o que eu escrevi. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não é monômio. Por exemplo, 3x mais 2y. Por que isso aqui não é monômio, gente? Porque quando ele fala que é um monômio, ele tem a multiplicação de número e variável. Aqui, eu tenho uma soma. Então, como eu tenho esse valor aqui, soma, então ele deixa de ser monômio. Então, isso aqui, ó, é diferente disso. Vamos chamar x de banana. Sempre a letra representa alguma coisa, tá, gente? Então, representa... que eu estou falando que representa a quantidade de banana e y representa a quantidade de maçã. Então, eu posso pegar 3 bananas e somar mais 2 maçãs e dar 5 maçãs, ou 5 bananas? Posso fazer isso, gente? Sim ou não? Não? Não posso. Então não somos coisas diferentes. Então, desde o começo lá que eu comecei a falar com vocês, eu sempre frisei muito isso. Não se soma coisas diferentes. Não se soma coisas diferentes. Não se soma coisas diferentes. Então aqui eu volto a reforçar. Nós não vamos fazer operação algébrica com coisas diferentes. Ou seja,
expressões diferentes, no caso, monômios diferentes. Então, aqui vocês estão entendendo, lá daquelas expressões algébricas, o que elas são. Então, vocês estão começando a entender que elas são monômios. Então, esses monômios, eles vão representar alguma coisa. Então, isso aqui, ó, ela pode ser uma equação que dita o preço que você vai gastar no sacolão. Vamos dizer que cada banana custa R$ 3 e cada maçã custa 2. Então, entendeu? Isso aqui seria o valor da quantidade, ok? Então, aqui é só uma forma de se expressar. Nós vamos agora dividir cada coisinha e vamos dar nome às coisas, porque tudo tem nome. Então, vamos começar a dar nomes. Então, vamos lá. Nós temos duas coisas que nós vamos estar focando nessa aula de hoje: a parte literal e o coeficiente. Então, eu tenho aqui o meu nome 3x, eu acho que está bem embaçado, né, gente? Eu vou escrever aqui embaixo. 3x. Tem o meu nome aqui, menos 10a elevado à terceira vezes b. E tem o meu nome menos 18. Ok? Então, aqui estão todos esses monômios. Então, o número que fica na frente da letra sempre vai se chamar de coeficiente, tá, gente? Então, esse número aí se chama coeficiente. No dia a dia, ele representa alguma coisa também. Representa o valor do quilo da carne, representa o valor do combustível. Quando você vai lá no posto de gasolina e colocar combustível, esse coeficiente ele vai representar isso, valores de alguma coisa no dia a dia da gente. E a parte literal vai representar o que é, ok? Então, a letra é a parte literal. Eu não vou ficar chamando muito de variável, de incógnita, porque eu não gosto desses nomes, porque eu acho que confunde muito. Eu gosto de falar letra, 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 letra. Porque todo mundo já sabe que isso é uma letra, certo? Aí eu vou chamar isso aí de incógnita, só porque eu não sei o valor. Então, eu gosto de chamar mesmo de letra. As pessoas chamam de variável porque ela é uma variável, porque esse x aqui, ele pode valer qualquer número, por isso que se chama variável. Entendeu de onde vem a ideia de variável? Ela vem dessa ideia aí, porque ela é um valor variável, pode ser qualquer número. Então, isso aqui pode representar a quantidade em litros que você bota lá no posto de gasolina. Por exemplo, se você chegar lá no posto de gasolina, hoje o combustível está 5,25 a gasolina. Então, isso aqui seria o meu coeficiente. E o x seria a minha quantidade em litros. Então, lá no posto de gasolina. Então, se você chega lá, me dá 10 litros de gasolina. Então, você vai pegar, trocar o x pelo 10, porque são 10 litros, e vai multiplicar. Vai dar R$ 52,50. Na verdade, ele sempre bota o 9zinho aqui, tá? Mas na nossa conta vai ficar assim. Então, vocês viram como isso aqui tá expresso no dia a dia de vocês? Vocês estão conseguindo ver essa ligação do dia a dia de vocês? Que vocês utilizam isso no dia a dia? Sim? Não? Sim. Então, aqui, ó, eu tenho o menos 10, a terceira e o b. Quem é o coeficiente? O menos 10 ou as letras? Só para ver se vocês entenderam. Menos 10? Isso aí, o coeficiente sempre vai ser o número, tá, gente? E a parte literal sempre vai ser as letras. E isso aqui, tudo que que faz parte do meu monômio, é a parte literal. Pode haver de não ter parte literal, tá, gente? Então, que nem nesse exemplo aqui, ó. Eu não tenho parte literal. Mas, por exemplo, Professor, aqui, oi. eu entrei de novo. Ah, ok. Por exemplo, aqui, x. Qual é o coeficiente desse monômio aqui, gente?
Qual é o coeficiente desse monômio? Que eu acabei de colocar aqui, o monômio x. É o quê, professor? Qual o coeficiente desse monômio? Botei aqui x. Ele tem um coeficiente e tem uma parte literal. Quem é o coeficiente e quem é a parte literal? Por exemplo, aqui, ó, no 18. O coeficiente é 18 e a parte literal não tem. Vamos se dizer assim, não tem. Então, no x, a parte... A parte literal é o x, gente. A parte literal é a letra. Parte literal, E PR. o E o coeficiente? coeficiente não tem. Negativo. Toda vez que o número não tem, que a letra não tem número na frente, qual é o número que a gente tem que colocar? Não é que não tem, é porque a gente não precisa colocar esse número toda vez. Qual é o número que a gente coloca aqui? Ó, vou escrever para vocês. Ok? Então, o coeficiente aqui, ó, é 1. Então, se eu chegar lá na prova de vocês, eu vou botar lá na outra avaliação de vocês. O monômio x tem como parte literal x e coeficiente inexistente. Isso está certo ou está errado? O monômio x tem como parte literal x e coeficiente inexistente. Isso está correto ou tá errado? Errado? Isso aí é errado, porque o coeficiente é 1. O coeficiente é 1, por isso que está errado. Então, viu que é uma coisa assim bem simples, mas que só por não aparecer, a gente meio que fica confuso. Aqui, gente, para mim, não é nem que eu gosto de dizer que não tenha também, tá? A parte literal. Porque se a gente vir pela expressão de um monômio, e mais para frente a gente vai aprender polinômio, nós vamos fazer uma expansão disso. No final acontece isso aqui, ó, x elevado a zero. Ok? Na verdade, o coeficiente dele seria isso aqui, x elevado a zero. Só que o que acontece? Qualquer coisa elevada a zero é 1. Por isso que não existe, tá, gente? Mas se tivesse que colocar algum aqui, era x elevado a zero ou qualquer outra letra elevada a zero. Aqui. Mas esquece isso aqui que eu falei, isso aqui é só uma ideia mais pra frente mesmo. Eu só quero que vocês entendam que quando não tiver o coeficiente, não é que não tem. O coeficiente sempre vai existir. Vocês vêm, ó, ralando muito isso. Quando coloca lá, por exemplo, x mais x, todo mundo fala que é 2x, certo? Não é? Todo mundo fala que é 2x. Por que eles falam que é 2x? Porque aqui é um x e aqui é um x. Você não soma a parte literal. Você soma os coeficientes. Então, mais para frente eu vou explicar isso melhor para vocês também. Então, aqui eu somo os coeficientes. Um coeficiente mais um coeficiente, dois coeficientes. Parte literal mantém. Ok? Vou avançar. Qualquer dúvida vocês podem falar, gente. Vocês podem participar falando o que vocês estão entendendo ou não estão entendendo. Posso avançar? Deu para entender bem quem é a parte literal e quem é o coeficiente? Deu. Beleza, então. Então, vou avançar com vocês. Agora nós vamos para uma coisinha chamada grau de um monômio. Então, até agora nós falamos o que é um monômio. O monômio, minha letra é horrorosa, gente. Não se preocupa não, o que é um monômio. Aí nós falamos sobre coeficiente, parte literal e grau de monômio, que aí vai ser o que eu vou falar agora. Acho que a aula vai só até aqui. Deixa eu ver se só vai até aqui. Ah, basicamente é. Grau de monômio. Então, o grau de monômio
ele está representado pelo expoente. Então, toda vez que eu falar grau de monômio, vocês vão olhar para o expoente. Ok, gente? Então, por exemplo, quando eu falei que o 18 lá, que não tinha parte literal, que depois eu falei para vocês que eu poderia escrever assim. Você vai olhar para o expoente e vai falar o grau. Então, aqui, ó, qual é o expoente que está aqui, gente? 0, né? Então, qual é o grau desse monômio? Grau 0. Então, o 18, qual é o grau do 18? Grau 0. Então, quando eu falei lá do x, 1x, que agora eu botei 1, não tem expoente, é a mesma coisa do 1. Não é porque não está aparecendo expoente que não tem, mas quando não aparece expoente, qual é o expoente que tem aqui, gente? Expoente número 1. Então, o x, eu vou dar o x para vocês assim, ó. Vocês têm que entender que o coeficiente é 1 e que o grau aqui é 1. Ok? O grau dessa expressão aqui. Só que aqui são monômios com apenas uma parte literal. E se o monômio ele tiver mais de uma letra? O que a gente vai fazer? Você vai pegar os expoentes de cada letra. Por exemplo, aqui, ó. Expoente 2, expoente 5. E vai somar. Com isso, a soma de todos os expoentes, entendeu? Então, soma de todos os expoentes. Vai me dar o grau. Então, eu somo 2 mais 5, eu encontro 7. Então, esse daqui é do sétimo grau, ou vocês podem falar grau 0, grau 7, tá, gente? Eu não me importo com isso, não, mas... Porque sétimo grau é mais bonitinho de falar. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu falei de quando não aparece o expoente, ó, o A e o B, não está aparecendo expoente, mas vocês têm que saber que o expoente de cada um é 1. Somando os dois expoentes, eu vou ter 2. Aqui, ó, é apenas uma letra, eu não tenho mais outra letra, então aqui é apenas 6. Então, sexto grau. Aí assim vai indo. Então, YZ. Então, aqui eu tenho 3 letras. 1 com 1 com 1. Então, terceiro grau. Então, essa parte do grau de um monômio é bem tranquila também. Então, nós só vamos somar. O erro aqui vai estar na hora de esquecer mesmo. Acontece. De você esquecer que aqui é 1 e aqui é 1. Não é, gente? Acontece de esquecer, mas espero que vocês não esqueçam disso. Tudo bem? Tudo certo até aí, gente? Sim. Sim, Então eu tudo, falei professor. o que é um monômio, quem é o coeficiente, falei quem é a parte literal e falei qual é o grau do monômio. Então vocês já viram aqui 4 coisas que vocês têm que sair dessa aula craque dessas 4 coisas, tá, gente? Essas 4 coisinhas são imprescindíveis para o prosseguir das outras aulas. Então, o que é um monômio? O monômio é uma expressão no qual nós vamos ter uma multiplicação entre um número e uma letra. Isso é monômio. Pode-se dizer assim, coeficiente vai ser o número do monômio, parte literal vai ser as letras, todas as letras, os seus expoentes que tiver, e grau do monômio vai ser a soma dos nossos expoentes, de todos os expoentes do monômio. Só o que acontece, gente? Se eu pegar bem aqui, ó, vou pegar esse daqui e vou somar com esse daqui, ó. Tá, gente? 3x quadrado menos. Vou botar menos porque ele tá menos, tá, gente? Porque menos com mais é menos. E vou somá-los. Ao somar, isso aqui é um monômio, gente? Sim ou não? Sim. Não, gente. Sim. Monômio não tem sinalzinho de expressão algébrica, tá? Monômio não vai estar mais e menos. Não vai ter mais e menos, tá, gente? Monômio. Monômio tem mais e menos? Não tem, professor. Não. Isso aqui, como ele tem um monômio mais outro monômio, eu chamo isso aqui de binômio, tá? Porque ele tem 2 termos. Mas o que acontece? A gente pode ter monômios que nós chamamos de monômios semelhantes. Que nem eu fiz com x e com x. Aqui são 2 monômios semelhantes. Então, eu tenho aqui um binômio
Mas esse binômio, ele, na verdade, não é um binômio. Por quê? Eu posso pegar a minha parte literal, repetir, pegar meus coeficientes e juntá-los. 1 mais 1, 2. Então, viu que eu acabei com o sinal de algébrico? O sinal algébrico é o mais e menos, tá, gente? Viu que eu acabei com o sinal algébrico? Então, quando eu juntei os monômios semelhantes, eu encontrei um monômio apenas. Então, monômios semelhantes vão ser monômios que têm a parte literal com o mesmo grau. Viu que aqui é grau 1 e aqui é grau 1, gente? Por isso que eu juntei, porque é a mesma coisa. Aqui é um x ao quadrado e aqui é um ab ao quadrado. Isso é a mesma coisa? Não, né? Aqui tem algum x quadrado? Por exemplo, aqui tem um x quadrado. Ó. Esse e esse são monômios semelhantes, gente? São? Não. Não, porque a parte literal aqui é tudo isso, tá, gente? Então, com a parte literal é tudo. O único que é semelhante a ele é esse daqui, ó. Tá vendo que tem a mesma parte literal? Viu porque vocês têm que entender o que é a parte literal? Para vocês saberem quem são monômios semelhantes. Então, esses dois aqui, se por acaso eu fizesse uma soma entre eles, assim, ó. 3x ao quadrado mais 15x ao quadrado. E falar que isso aqui é um binômio. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro? Falso? Falso, gente. Porque isso aqui, eles Falso. são monômios semelhantes. Então, eu consigo expressar isso aqui em uma única expressão. Repetindo a parte literal e fazendo o cálculo aqui algébrico com os coeficientes. 3 mais 15, 18. Viu que eu encontrei um monômio? Então, aqui ele está expandido, ele está uma coisa grande. Vocês podem simplificar, vindo simplificando tudo. Então, se esse daqui é o semelhante desse, quem é o semelhante desse daqui, ó, gente? Se tiver, tem uns que não vai ter, não. Ele tem semelhante aqui do outro lado? Não. E esse daqui, ó, x quadrado e y não é semelhante, não, gente? Acho que não. Não é por Não. causa do grau. Tá vendo que aqui é grau 3 e lá é grau 2? Não tem nem como eles serem iguais. Deixa eu apagar esse aqui. Eu tava apagando, acabei e foi riscando mais. E o 2ABC, ele tem monômio semelhante aqui do outro lado? Tem. Quem? Isso, é O 10 ABC. 10ABC. 3A ao quadrado B, tem monômio semelhante aqui do outro lado? Sim. Ah, qual? Qual é o monômio semelhante dele? Tem uma coisa que eu não falei para vocês, gente, que eu lembrei agora. E eu não escrevi nesse meu slide. Vou apagar aqui. Que foi na hora lá da parte literal. Mas eu não vou cobrar isso de vocês não, tá? Mas é só para vocês saberem. Porque eu acho que quando vocês falaram assim, vocês confundiram com aquele menos 10 AB ao quadrado ali, né? Só que aqui, ó, quando eu perguntei o grau do monômio, eu pergunto o grau todo, certo? Que eu tinha falado para vocês. Por exemplo, aqui, ó, qual é o grau desse monômio aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o grau desse monômio? 2. Tem que somar todos os expoentes, gente. Não é 2, não. 4. Não, qual é o expoente do A? Quando não tem, é 1. Agora soma todos os expoentes. Quanto que dá? Vai dar Tá terceiro grau.
Isso aí. Só que eu posso falar bem assim, ó. Eu posso te perguntar qual o grau desse monômio em relação à variável A. Qual é o grau do A? 1, certo? Então, em relação à variável A, ia ser do primeiro grau. E em relação à variável B? Do segundo grau. Aí note essa daqui, ó, que eu tinha perguntado, né? Em relação ao A, é qual? Segundo grau. Em relação a B? Primeiro grau. Isso. E no final é terceiro grau. Então, muitas vezes você pode confundir. Ah, aqui é terceiro grau e aqui é terceiro grau. Eu posso juntar eles são semelhantes. Não. Essa parte aqui também, em relação à variável, tem que ser igual. Então, se o A está ao quadrado, o A aqui também tem que estar ao quadrado. Se o B está ao cubo, o B aqui também vai ter que estar ao cubo. Então, esse daqui ele não vai ter monômio semelhante aqui do outro lado, né? E esse daqui tem monômio semelhante? Do outro lado, esse daqui tem. Qual seria? Ah, Qual? menos 10. Menos 10 O AB 10 elevado a 2. Isso aí. Tá vendo que o A é igualzinho, o B é igualzinho? A única coisa que pode mudar no monômio semelhante é só o coeficiente, tá? O coeficiente pode ser diferente, mas a parte literal tem que ser igualzinha. Tem que ser a mesma. Se for A elevado a 3, B elevado a 2 e C elevado a 1, o outro vai ter que ser igualzinho também. Aí o que eu vejo muito em prova, tá? Não que eu vou fazer isso com vocês, não, que eu não gosto dessas palhaçadas, não. Faz bem assim, ó. Deixa eu botar a caneta. A ao quadrado, B ao quadrado, C. É semelhante a B quadrado, C primeiro. Eles são semelhantes, esses dois? Sim. Sim. Porque o 1 eu não Sim. preciso. O 1 eu não preciso colocar. Então ele meio que coloca um aqui só para te confundir. Entendeu? Aí você tá lá na dúvida, aí você tá na dúvida, você já vai olhar e falar, não tô vendo ali, se aqui tem, lá não tem, por quê? O 1 não precisa colocar, mas todos os outros números precisa colocar, tá? Se fosse 0, tem que colocar 0. Se for 2, se for negativo também, tá? Então, x menos 2, y. Aí aqui, ó, a gente pode levar para um lugar mais longe. Como? Como assim, professor? Esse monômio aqui, ó. E esses dois aqui são monômios semelhantes? São Por que é? por causa da parte literal que é igual? Por exemplo, sempre você vai ter que olhar para a parte literal. Aqui eu estou vendo um x, não tem nada, é 1. Aqui eu estou vendo x elevado a menos 1. Isso é igual? É Não. ou não? A primeira vez, só de olhar, você vai dizer que não é, tá, gente? Se você disser que não é, você tem que dizer por que não é. Se você está olhando, para vocês são iguais? Sim ou não? Eu estou olhando, para mim não é igual. E para vocês? É o quê, professor? Eu estou olhando aqui, ó, x a 1 e aqui é o coeficiente é 1 meio e aqui o coeficiente é 2 e x a menos 1. Eu estou olhando aqui para a parte literal e estou vendo que um é 1 positivo, o outro é 1 negativo. Para mim isso não é igual quando eu olho à primeira vista. Só que o que acontece? Sempre que ele for negativo, gente, tem como transformar esse negativo em positivo, não tem? Então, se tiver x Tem. elevado a 3 e x elevado a menos 3, eles também vão ser semelhantes, gente. Tá? Não é porque eu estou vendo sinal de mais aqui, não estou vendo sinal de menos aqui, que é, mas vocês podem ter certeza que são semelhantes, tá, gente?
Mas assim, com um simples você já consegue fazer isso. Mas se tiver, por exemplo, um B aqui e um B aqui, ó, aí já não tem como fazer esses dois ficarem iguais, tá? Eles sempre vão ser diferentes. Então, se eu tiver apenas uma letra e sinal negativo, eles vão ser semelhantes. Por quê? É só inverter a base aqui, ó. Aqui não é 2. Se eu inverter a base, vai ficar 1 sobre 2. E o menos lá vai ficar mais, tá? É só inverter a base. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Também não vou cobrar isso de vocês, tá, gente? São coisas que eu vou explicar, mas não vou cobrar de vocês em avaliação. Nem na atividade não tem isso. Mas vocês podem ver isso por aí em provas. Tipo, vocês for fazer provas externas, né? Sem ser da escola. Aí vocês chegar lá na prova e falar, oxe, meu professor não me explicou isso, não. Eu até explico, mas eu não cobro. Porque eu gosto de cobrar o simples, gente. Porque eu acho que é assim. Se eu te ensinar tudo, 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 você vai esquecer a metade. Então eu vou te ensinar um pouquinho mais da metade para ver se você lembra a metade. Que eu quero que você lembre. Então eu não vou jogar muita informação, senão você acaba esquecendo tudo. Então tem coisas que eu não gosto de ficar cobrando, não. Então eu vou fixar só nessas coisas que a gente aprendemos hoje. Então, resumindo, a aula de hoje nós falamos sobre. Deixa eu apagar aqui desse lado aqui, tá? Nós falamos sobre. Deixa eu. Cadê a borracha? Ó, fazer um resumo agora. Que horas são? Eu tenho que ficar preocupado com a hora, gente. Que eu me prometo que vou botar um despertador para nunca passar da aula de vocês. É 11h05. Eu olhei a hora, esqueci. 10h13. Então, ó. Então vamos lá. Resumindo o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos o que é um monômio. O que é um monômio? Nós aprendemos o que é um monômio. Nós aprendemos coeficiente, parte literal, grau do monômio. Monômio, eu sempre engulo a palavra. Monômio e semelhança. Vamos colocar assim. Então, viu que tudo tá uma coisa ligada na outra? Então, monômio, vocês já viram muito monômios. Hoje vocês estão conhecendo quem é o monômio. Então, eu estou apresentando para vocês. Eis que isso aqui tem o nome. Isso aqui se chama monômio. Então, estou apresentando para vocês quem é o monômio. Que nem quando você chega na roda de conversa e tem um amigo lá novo. Você tem um amigo e tem um. Você já até viu o seu amigo com aquele amigo dele. Mas nesse dia, você parou na mesa lá da escola, lá, vamos dizer assim, se fosse da escola. Aí você falou, e aí, Ricardo, beleza? O Ricardo fala, beleza, Nicolas, vou botar o nome do Nicolas. Aí o Ricardo fala, ah, Nicolas, esse daqui é meu amigo Rafael. Então eu tô fazendo a mesma coisa. Esse daqui é o meu amigo Monômio, gente. Meu amigo Monômio, tô apresentando para vocês. Ele é um carinha bem legal, tá? Vocês vão amar eles. Se não amar, vai odiar. Tô zoando com vocês, tá? Mas o que eu fiz hoje foi só isso aqui, tá, gente? Então eu quero que vocês saibam o que é um monômio. Então é uma expressão onde eu vou ter uma multiplicação de letra e número. Eu vou ter soma, gente? Vou? No monômio? Ou Não. subtração? Não, eu vou ter uma multiplicação de número e letra. Coeficiente. Coeficiente vai ser meu número. Parte literal vai ser tudo que tem letra. A letra e seus expoentes. O grau do monômio está ligado ao expoente. Então, se eu perguntar em relação à letra, você vai olhar só para o expoente da letra, mas se eu perguntar o grau do monômio todo, soma todos os expoentes. E semelhança dos monômios é porque os monômios,
eles vão ter os expoentes e que podem ser igual. Então, na semelhança, a parte literal vai ter que ser a mesma. O coeficiente pode até ser diferente, mas a parte literal vai ser a mesma. Então, só vou ter semelhança de monômio. Então, muitas vezes eles vão te dar binômios, que não são binômios, que na verdade são monômios. Você pode torná-los em um único termo. A atividade de hoje é só isso. Então, aqui, ó. Eu quero que você diga quem é monômio e quem não é. Então, aqui é de marcar X, tá? Marcar X. Então, uma dessas daqui é monômio, tá, gente? Tem essa segunda aqui, qual é o grau do monômio? Também é de marcar X. Porque muitas vezes eu botar ABCD assim, aí, por exemplo, essa daqui, ó, tá ABCD. Mas essa daqui não é de marcar X, tá, gente? Você vai ter que responder uma por uma. E essa daqui você pode fazer, tipo, por exemplo, se eu botasse 2x e x, aí eu encontrasse aqui, você pode botar assim, 2x, tá, pro x, que é semelhante, tá? Que eu vou entender lá na hora do dever de vocês. Eu vou só mandar esse dever lá no grupo de vocês, tá, gente? Eu vou deixar nessa tela aí. Isso aqui é um dever de 15 minutos, dá para resolver isso aí, gente. Coisa rápida. Gente, eu não vou mandar o slide ainda, tá? Para vocês. Porque o slide ele é maior, ele tem mais coisa para frente, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Tem mais coisa para frente. Por isso que eu não vou mandar para vocês. Vou parar aqui, ó. Então nós vamos parar aqui, ó, na aula de hoje. As outras coisas nós vamos ver depois. Eu quero que hoje vocês saiam dessa aula entendendo essas 5 coisinhas que eu falei para vocês. O que é um monômio, parte literal, coeficiente, grau e semelhança. Então deixa eu mandar lá no grupo. Vocês querem PDF ou querem Word? PDF. Eu também amo PDF, gente. Sabe por que eu não gosto de mandar em Word, gente? Por exemplo, a última questão aí é uma imagem que eu colei ali, ó, tá vendo? Isso aí às vezes some. Tipo, imagem, expressão. Muitas vezes quando eu mando para vocês, some. Manda pelos dois, professor. Eu vou mandar os dois. Eu esqueci foi de parar de gravar a aula. Mas depois que eu achar aqui, ó, CPI, 8º ano, atividade 4. Cadê? Primeiro bimestre. Primeiro bimestre, Word, atividade 4. E adicionar arquivo, PDF. PDF, atividade 4. Então deixa eu só parar de gravar a aula. Agora. Já enviei. Aí vocês podem resolver na própria folha, tá, gente? Tipo, quem gosta de resolver em Word, quem quiser fazer no caderno, pode fazer no caderno. Eu não me importo tanto com isso, não. Eu só me importo com o que vocês façam. Essa é a minha única importância. O vídeo de hoje foi isso. É só para finalizar a aula, tá, gente? O vídeo de hoje foi isso, falando sobre monômio. Próxima aula vamos ter a parte 2 desse vídeo. Valeu. Dá um joinha aí no vídeo. Curta, comenta. E tamo junto.